Quer transformar seu tempo online em dinheiro de verdade? Descubra como milhares de pessoas estão faturando na internet, começando do zero. Não perca tempo. O segredo está no primeiro comentário fixado. A Ana Hickman, ela veio a público, né, falar sobre o Alexandre Correia, o ex-marido dela, que ele havia agredido naquela briga que eles tiveram, foi no final de 2023, isso, foi em novembro de 2023, que eles tiveram uma briga na mansão deles de Itu. Ela falou que ele encostou ela contra a parede, tentou dar uma cabeçada no rosto dela, e ele teria agredido, ela tinha ficado com um hematoma no braço, enfim. Eu entrevistei o Alexandre Correia, perguntei sobre tudo isso, queria entender exatamente o que tinha acontecido naquele momento da porta, porque falam que bateu a porta no braço dela, né? Eles ficaram numa disputa de abre e fecha a porta, de correr. Ele teria batido a porta no braço dela. Isso é o que ele alega, né? Eu tentei entender o que ele estava querendo dizer com isso. Como que isso aconteceu. Se tivesse uma porta de correr ali no estúdio, eu ia falar, você vai me mostrar como que isso aconteceu. Eu ia fazer a simulação. Ele passou meio por cima, não entendi, mas assim, a questão dela não foi só essa, né? Depois ela veio a público também denunciar o Alexandre Correia por crimes de fraude financeira na empresa deles. Assim, o Alexandre Correia e a Ana Hickman, eles estavam juntos há mais de 20 anos. Ela ficou com ele, ela era menor de idade ainda. Ele já era maior. Eles têm uma diferença de quase 10 anos. Tá. E ela pediu a emancipação, porque ela tinha que viajar para o exterior para seguir com a carreira de modelo dela. E para ser emancipada, ela se casou com o Alexandre Correia. E assim, eles já eram namorados, eram apaixonados, não só para isso, né? Eles aproveitaram que ela iria embora sozinha, né? Para seguir a carreira de modelo dela, que estava indo muito bem. E eles eram duas pessoas pobres. Então, ela foi para o exterior e o Alexandre Correia se casou com ela e foi com ela para o exterior. Ele até fala que vendeu alguns equipamentos lá de DJ que ele tinha, porque na época ele fazia trabalhos de DJ. E aí eles foram juntos pro exterior. Bom, enfim, depois de anos, ela voltou, virou apresentadora, milionária. Eles ganharam muito dinheiro, eles viviam vida de luxo, de viajar para o exterior todo ano, e etc, etc. Acho que até a sala dela viralizou, né? Nossa, uma sala enorme, o pé lembra? direito, gente. Meu Deus do céu. Eu lembro, ficava desse tamanho na sala, eles assim, ó. Meu sonho, porque meu pé direito é baixinho. Não, Giovana, é meu sonho, receber meus amigos assim, eu falo, alô, alô, alô. Receber lá em cima, assim, ó. Com uma roupa assim, solta no chão, assim. Oi, pode subir. Exatamente, com uma tacinha de champanhe assim, descendo, né? Eu ia ser desse jeito. Eu também. Seremos um dia. Amém, se Deus quiser. E, então, eles viviam ali na mansão deles de Itu, eles tinham muitos bens, e em determinado momento, e a Ana Hickman, ela é uma das marcas mais famosas aqui do Brasil, a marca dela é gigantesca. Ela é maravilhosa. Sim, nossa, e ela fez muito sucesso, porque ela é linda, altíssima, ela maravilhosa, tem uma presença, e assim, como apresentadora, ela conseguiu ser muito bem. Então, você vê que é uma mulher, né, de muitas qualidades. E então, ele alega que, em determinado momento, eles decidiram fazer uma operação de moda, que seria a Ana Hickman ter uma marca de roupa, tipo assim, Zara. Tipo uma loja de departamento, só que só de roupa da Ana Hickman. Da marca dela. E eles queriam fazer tudo do zero até o final, assim, do início ao fim, essa produção de moda. Desde comprar tecido, produzir roupa, colocar para vender, colocar na loja, depois entregar para os clientes. No fim, isso aí não deu certo. E eles investiram muito dinheiro nisso. E aí eles começaram a quebrar. Eles começaram a dever para muitos bancos e começou a ter um problema financeiro. E problemas financeiros a gente sabe que impacta diretamente um casamento, né? Impacta em tudo, né? Principalmente acho que em casamento, né? Não, porque assim... Faltou dinheiro. É complicado. Tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que lidam muito bem com isso, tem pessoas que não. E isso de alguma forma impactou o casamento deles. Ao longo do tempo eles foram se distanciando, segundo o Alexandre Correia. Quando tudo aconteceu, ele conta que ele nem dormia mais no mesmo quarto que a Ana Hickman, ele dormia no quarto ao lado. E, enfim, com tudo isso, eles tinham empréstimos pendentes em muitos bancos, em diversos bancos, dívidas em muitos bancos, só que a Ana Hickman hoje alega que esses empréstimos foram solicitados pelo Alexandre Correia para a Hickman Serviços, para a holding deles, porém, ela não sabia desses empréstimos. Então, ele teria pego esses empréstimos no nome da empresa deles, falsificado a assinatura dela, porque precisava ter a assinatura dos dois, que eles eram sócios, e ele teria desviado esse dinheiro. Isso é o que ela alega. É o que ela alega. Ele alega que não, que todo mundo sabia de tudo. Que eles fizeram, como eles tinham
esse planejamento dessa empresa de roupas, dessa marca, os dois que não fizeram deu juntos. certo. Tudo eles fizeram juntos. Tudo que eles têm hoje foi construído depois do casamento, que é separação parcial de bens. Então, tudo que eles conseguiram depois do casamento, eles têm que separar 50-50 se eles se divorciarem. Então, assim, eles teriam que separar 50-50. Mas aí eles ficaram com dívidas altíssimas, altíssimas. É empréstimo, assim, de mais de milhões, né? É Meu uma coisa, Deus, é uma loucura. A palavra empréstimo já me dá calafrios. Meu Deus Eu do céu. imagino o caso deles, né? Então, não é pouca coisa, né? Uhum. E aí ela passou a alegar isso. Tiveram 2 dívidas que foram, de fato, anuladas, porque o perito, se eu não me engano, foi do Itaú. Ele chegou à conclusão que a assinatura teria sido falsificada, de fato, no contrato. Mas o Daicoval falou que não. Que Daicoval é um banco. É um banco. É um banco, ela teria pego o empréstimo. Esse banco alegou que não, falou que a Ana Hickman estava ciente de todas as transações, até veio a público um áudio dela agradecendo um dos empréstimos. Depois ela veio a público falar, esse empréstimo eu sabia, do outro que eu não sabia, porque ela teria pego mais de um empréstimo em um mesmo banco. Mas o que ela alega que ela não sabia, ela contratou um perito para ele analisar, né, se a assinatura era falsa. O perito dela falou que era falsa, mas o juiz, como o Daicoval não aceitou, o Daicoval falou que não iria anular a dívida dela, o juiz pediu que um perito forense, que não estivesse ligado a nenhuma das partes, fizesse uma perícia grafotécnica. Que é analisar ali se é realmente falsa aquela assinatura ou não. Exato. E aí pegou o contrato original que ela assinou, né, que eles assinaram, e analisou. Eu tive acesso a esse laudo, e assim, ele é um perito renomado, ele mostra qual sistema, qual software que ele usou para todas as análises dele, qual a metodologia, com o que ele comparou essas assinaturas que seriam com os documentos pessoais da Ana Hickman. E ele chegou à conclusão de que a assinatura dela tinha vindo do punho de Ana Hickman. E assim, foi uma bomba que caiu. Ela até depois disso... aliás, ela não. O Léo Dias publicou um áudio dela conversando com uma funcionária dela, questionando sobre isso, que ela foi publicado como se fosse uma prova a favor dela, né? Mas assim, essa perícia deixou de forma inegável que ela tinha ciência desse empréstimo. Então, aí tem essas duas partes. Tem o Alexandre Correia falando que ela sabia de tudo, que ele não fraudou nada, que ele não desviou dinheiro e que, na verdade, ela tenta prendê-lo, enfim, todas essas brigas aí que eles estão tendo. E ela alega que ela sofreu um relacionamento abusivo com seu marido e pede anulação dos empréstimos que teriam sido feitos em seu nome. Ela alega também, a denúncia dela não é só contra o Alexandre Correia, é isso que eu acho importante falar, porque quando a gente está falando desse caso da Hickman, tem mulheres também sendo acusadas de crimes aqui. Então, a gente precisa esclarecer se isso aconteceu ou não, porque... se quem estiver assistindo tiver um viés de sempre acreditar mais nas mulheres, e o que é válido, cada um tem o seu jeito de ver a vida, tem mulheres sendo acusadas aqui de ter participado dessa suposta fraude do Alexandre Correia. Uma delas é uma ex-agente pessoal da Ana Hickman, que diz que abdicou muito da sua própria vida para trabalhar para a Ana Hickman, né? Porque ela trabalhou muitos anos com a Ana Hickman, e ela até deu uma entrevista para o Ricardo Feltrin, e ela fala sobre isso, sobre como a Ana Hickman tinha uma personalidade forte, sobre como ela sempre se esforçou para agradar a Ana Hickman, mas no final ela acabou sendo mandada embora, sendo afastada e acusada de crimes. Isso assim devastou a Cláudia Helena. Então pessoas também são acusadas desse crime Sim. pela Ana Hickman. Então, Sim, por não exemplo, é só Alexandre Correia. Entendi. Então, pessoas que trabalharam diretamente com ela. Igual, essa moça era o quê? Era agente dela? Agente pessoal dela. Era tipo assim, o braço direito dela. Direito. Tipo, E aí ela tá em todos os lugares, vai nas gravações, ajuda tudo. Tá em tudo, Entendi. tá em tudo. Era até testemunha desses empréstimos, ela assinava como testemunha dos empréstimos. A outra menina também, que se eu não me engano o nome dela é Bruna, que trabalhava ali, porque eles tinham uma empresa muito grande, né? Então, é muita grana, né, É Giovana? muita grana, e assim, ela trabalhava em frente às câmeras, mas tinha muitas pessoas que trabalhavam ali fora das câmeras Com para manter certeza. os negócios girando, né? Você sabe como que é. Com certeza. Tem com que ter certeza. toda uma equipe, até Ela em era, canais. ela era o pico, né? Ela era o topo Ela do era o trabalho. rosto, né, Ela era da- o rosto, é da a marca. marca. E embaixo do iceberg tem um monte de gente trabalhando. Eu não sabia disso, então, que tinha mais pessoas sendo acusadas pela Ana Hickman, além do Alexandre, do próprio marido. Sim, ela chegou a ser alegado pela defesa dela
que até pessoas de cartório estariam envolvidas, gerentes de banco. Ah, uma galera, então. Uma galera. E aí, você recebe ele no seu estúdio, pergunta pra ele essas coisas, e aí ele dá a versão dele. É exatamente isso. E as pessoas até comentaram assim, nossa, parece que ele tá no interrogatório, porque a menina só pergunta, Giovana, pá, pá, pá. Eu vou ficar dando minha opinião, vou falar, não acredito nisso que você tá falando. Ou então, sim, você tá certo. Não me cabe. Eu sou só um meio de comunicação ali para as pessoas saberem a versão dele. Porque ela falou no Domingo Espetacular, mas o Domingo Espetacular não entrevistou ele. Assim, esse caso ainda não foi transitado em julgado. Então, ele tem o direito à ampla defesa dele também. Você gostando dele ou não, achando ele simpático ou não. Uma coisa que ele alega é que aquele reality show que eles faziam, que é de onde pegaram os vídeos dele sendo grosseiro, né? Sim, que acompanhava a vida deles na casa, sim. sei. Ele alega que era tudo um teatro. Ela alega que não, que era exatamente o jeito que ele a tratava. Na época eu vi alguns vídeos e eu via sempre ele fazendo as piadinhas com ela, né? Não, ela não sabe nada, deixa eu falar, não sei o quê. E aí, mas o tom que eu via, e não é defendendo ele nada, mas o tom que eu via era isso de zoeira mesmo. Agora, uma zoeira deixa de ser zoeira se ficar toda vez assim. Porque se desagradar outra pessoa. Se eu tiver um boy, né? que ele fica fazendo brincadeirinha e eu falo para, e ele continua, aí vai ter briga. Agora, se eu deixo, não deixa ele falar. Não, se meu marido vira pra mim e fala que eu tô parecendo uma caveira, igual ele fala pra ela, fala, desliga a câmera agora. Aí fala, você tá ficando... Para a gravação. Para agora. Para a gravação. Para agora. Que isso? Então, se não for na brincadeira, se não né? for combinado. Exatamente. Mas aí não sabemos. Essa é a versão dele, a versão dela. Tem pessoas que trabalhavam na produção que também estão a favor dele. Tem pessoas a favor dela. Então, assim, a gente tem que aguardar agora a justiça, né? É igual eu falo, eu trago aqui para as pessoas terem o conhecimento das duas partes. Porque a mídia não traz as duas partes na íntegra. Traz picado. Você fala mídia, jornais da televisão, da imprensa. Porque não dá, né? Porque não tem como. Só se for, por exemplo, o Domingo Espetacular, se fizer igual eles fizeram a matéria da Vitória, que foi muito bem feito. É um ou outro que eles fazem, assim, do início ao fim. Senão, a gente tem que ficar se informando por pequenos pedaços de notícias, quando é notícia recente. E aí a gente não tem essa visão, né, de todo o mapa, do que aconteceu, de toda a cronologia, porque isso muda tudo. Quando a gente tem a visão do todo, você vê que as coisas são... né? Tem sempre, né? Isso que você me contou, de ter mais pessoas, eu não sabia acusada. Pra mim era uma briga dos dois ali. Eu não sabia que tinha mais, então você já me trouxe uma... Então, e assim, quando ela foi pedir a separação dele, logo depois dessa briga de novembro de 2023, ela tentou encaminhar para a vara de crimes contra mulheres, né, da Lei Maria da Penha. Mas aí o juiz não aceitou. Ela queria acelerar a separação, ela tentou. Pela Lei Maria da Penha? Aí o juiz mandou ir para a vara de família, para o divórcio ocorrer pela vara de família normalmente. Isso aí eu já entendi que foi meio que uma derrota para ela, né? Porque ela tentou fazer de um jeito e o juiz não aceitou. Essa perícia grafotécnica também foi... caiu como uma bomba no colo dela, porque assim, a dívida não vai ser cancelada, então vai ter que pagar. Vai ter... Igual você falou, os empréstimos, dinheiro, né? São muito altos, assim, muito altos mesmo, mas... Ana Hickman, né, gente? Ganha quanto por mês? Mas é verdade. Mas mesmo assim é uma grana que vai. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Não se esqueçam de deixar o like, se inscreverem no canal e até o próximo vídeo.